Oi, tudo bem? Seu bolo também sai solado? O meu saiu solado por mais de 15 anos e eu fui aprendendo no decorrer desse tempo com várias pessoas, pegando dica aqui, outra ali, e agora no YouTube mesmo, vendo as pessoas fazerem coisas que funcionam e o seu bolo começa a sair muito melhor. Bolo, pão, tudo que é relativo à massa. Então eu vou falar aqui várias dicas que eu aprendi, talvez você já saiba algumas, daí você junta mais com as que eu falei e mais com outras que você vê por aí, e eu tenho certeza que você vai fazer bolo, pão, tudo uma delícia a partir de agora. A primeira dica que eu percebi é quanto à assadeira. Você já reparou bem na sua assadeira? Porque eu usava umas assadeiras que não davam certo. E também eu colocava pouca massa para o tamanho da assadeira. Então, geralmente, o bolo ficava solado, ficava pequenininho. A massa, ela tem que cobrir mais da metade da assadeira sempre. Repara bem, eu uso de alumínio, que são aquelas mais baratinhas, aquelas mais antiguinhas, e comigo funciona mais do que as de silicone, do que aquelas com teflon. Então repara bem na sua assadeira, porque pode estar aí o problema. Outra coisa também é o forno. Ele tem que estar ligado antes. Você tem que ligar pelo menos 15 minutos antes e deixar ele aquecer bem. Você não pode pôr numa temperatura alta, 200 graus ali, no forno, naquele forno convencional, né, que a gente usa. Mas assim, tem que ligar antes, porque se você não liga, se você deixa para ligar em cima da hora, se você só deixa 5 minutinhos, ele ainda tá frio, então não fica legal. Então repara bem se você tá ligando o forno pelo menos 20 minutos antes de você colocar a sua massa para assar, porque daí quando você colocar, ele já vai estar aquecido e isso faz uma diferença enorme. Outra coisa, peneira a farinha. Sempre peneira qualquer tipo de farinha. E se você quiser peneirar todos os secos, farinha, açúcar, o chocolate em pó, enfim, tudo que você for usar, fermento, peneira, porque fica muito melhor. Então vale a pena aí investir um tempinho na peneira. E a peneira tem que estar sequinha para você usar, senão gruda tudo a farinha ali. Antes eu fazia isso também. Eu tinha um negócio que eu queria fazer bolo em 10 minutos. E tem alguns até que dá certo de fazer em 10 minutos, mas a maioria leva um pouquinho mais de tempo e você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer. Depois que eu percebi isso e comecei a fazer as coisas com bastante carinho, bastante cuidado, a coisa melhorou muito, melhorou demais mesmo. Então, é uma outra coisa que de peneirar a farinha e se você puder peneirar os secos. Outra coisa, procure usar todos os ingredientes em temperatura ambiente, sem gelo, porque é muito melhor para a massa, ela fica melhor. Fermento, se você puder, usa ele sempre no final da receita. Mesmo que a receita peça para você colocar no meio, não coloca nunca fermento com sal e usa ele no final. Quando você usar, quando você colocar ele no final, coloca um pouquinho só a mais do que a receita tá falando e mexe devagarzinho, não dá aquela mexida, sabe? Muito pesada. Porque deixa ele ali, se a massa formar bolinha, melhor ainda, daí que tá no ponto. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu tenho feito ultimamente e tem dado muito certo. Esse negócio também de mexer, sabe? Quando você vai mexer na mão, você mexe mais lentamente. Se você tiver aquele fouet que eles usam muito hoje em dia, você mexe assim, devagarzinho, e vê que a massa vai criando bolha por dentro. Eu acho que vai ficar muito melhor. Porque quando a massa cria aquelas bolhas, ela tá aerada. E geralmente fica uma massa mais leve. Não precisa bater pesadamente na batedeira por 10 minutos, nada disso. Você incorpora a farinha de modo lento, de modo carinhoso mesmo, que você vai ver que vai melhorar muito, muito, muito a qualidade dos seus bolos. Tudo isso eu tenho feito. Eu faço todas essas dicas e desde que eu comecei a fazer tudo isso, a qualidade dos meus bolos são altos e fofos. Então eu desejo para você um bolo muito fofo, muito alto. Eu espero que você, fazendo todas elas juntas, funcione para você também. E entender também que esse negócio de fazer bolo, pão, é uma questão de espírito. Você não pode fazer assim de qualquer jeito, ou com pressa, ou só para cumprir uma obrigação, que geralmente não dá certo. Então você faz aquele bolo assim com mais tempo e pensando assim, vai dar tudo certo, não vai sair solado, tal, que costuma funcionar muito. Desejo para você um excelente bolo, um excelente pão. Tchau, tchau.